Glória a Deus. Aleluia. Está pronto para o culto da visão? Está pronto para entender a visão de Deus para você no ano 2025? Porque o que acontece? Você tem seus planos, você tem seus projetos, mas é bem verdade de que o Senhor tem os seus propósitos, e nenhum propósito de homem ou mulher nenhuma pode superar os propósitos daquele que é o Deus dos propósitos. Então, se você entende que como comunidade e indivíduo precisa de um direcionamento, esse momento é para você. Então, veja bem, nós somos eclésia. Da onde você tirou isso aí, pastor? Da Bíblia, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 13 a 19. Acompanhe comigo. Se você não tiver trazido a Bíblia de papel, não tem problema. Pode usar o sabre de luz, fica à vontade. Se a Bíblia é uma espada, o celular conta como sabre de luz, não tem problema, está valendo na guerra. O importante é o que contém. Acompanhe comigo a partir do verso 13, Mateus 16, a partir do 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias, ou um dos profetas. A verdade, Jesus, é que eles sabem que o Senhor é alguma coisa. Agora, eles não sabem bem quem o Senhor é. Então Jesus pergunta novamente: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Veja, Jesus perguntou aos discípulos, plural, e um respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, agora no singular: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, não foi pela sua consciência, não é porque você é inteligente ou bonitinho, ou porque você percebeu mais do que os outros, não, mas porque meu Pai que estás nos céus te revelou isso. Verso 18: e eu lhe digo que você é Pedro, que significa pedra, é isso mesmo, e sobre esta pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei, lembrando que é plural, aquele que entendeu quem Cristo é, recebe essa palavra. E eu lhe darei as chaves, agora sim plural, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Pastor, o que isso tem a ver com eclésia? É que quando Cristo fala a Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha, aí ele usa no texto original em grego, eclésia. E eclésia tem algum significado, cheio de contexto, que a gente não pode simplificar no contexto que nós temos sobre a palavra igreja, a palavra traduzida para o português. E eu quero trazer isso para você entender melhor. Porque quando Jesus fala assim: olha, Pedro, eu vou edificar sobre você a minha eclésia, e derramarei sobre você tal poder, colocarei na tua mão as chaves do reino, e essas chaves te darão uma capacidade de liberar na terra algo que libera no céu, e quando fechar na terra, será fechado no céu. Darei a você um poder que você não será resistido por nada nem ninguém. O inferno não pode prevalecer contra esta eclésia. Fala para quem está do seu lado: você é eclésia. Bom, vamos lá. O que significa eclésia? Simplificadamente, eclésia significa chamados para fora. É bem verdade que é muito simples isso, e traduzido para o português então ficou igreja. E aí não nos dá o contexto. E eclésia tem alguns
contextos, e eu quero falar de 3 contextos pelo menos. O primeiro, que é o mais simples de todos. Pensa você, morador de vilarejos, há 2000 anos atrás, precisava resolver uma situação social ou até de comunidade ali. O que você fazia? Invocava uma eclésia, chamava todo mundo para fora, num espaço que coubesse todo mundo, e ia discutir determinado assunto. O problema é que a maioria dessas eclésias não tinha uma organização, então todo mundo falava em cima de todo mundo, e a maioria delas quase ninguém nem entendia do que estava sendo discutido. Eles tinham boa intenção, tinham até um propósito, entretanto eles não conseguiam, nem sempre conseguiam chegar a uma conclusão, porque todo mundo falava, todo mundo tentava, e era uma coisa de um ajuntamento de pessoas por um objetivo, tentando resolver, trazer uma solução ou criar alguma coisa. Mas a segunda forma que eclésia tem como contexto é a eclésia romana de domínio. Roma toma então a palavra grega eclésia para si e executa, cria dentro do seu sistema, tanto político quanto bélico, 2 maneiras. E a primeira é a de domínio. A primeira é que assim, ela era parte da estratégia de estabelecimento de conquista. Roma não queria apenas conquistar a região em que eles entraram com o exército. Eles queriam que o povo conquistado, veja bem, não a terra conquistada, o povo conquistado tivesse desejo de ser romano. Como isso então? Então naquela região, assim que aquela parte da guerra feia, terrível, truculenta, que chegava então o exército romano e dominava tudo e quebrava tudo, depois que passava essa parte, tudo começava a voltar ao normal, mas agora com Roma no poder daquela região e a cidade sitiada, sendo guardada pelo exército, né, por algumas milícias, tudo voltava ao normal. Mas aí Roma enviava eclésia. Veja, pessoas romanas designadas para ir a essas regiões e sutilmente, escute, implantar a cultura através da influência, criando nas pessoas o desejo sobre culinária, moda, arquitetura, educação e leis. Além disso, eles também eram neutralizadores de insurgência, porque quando o povo talvez se levantasse e decidisse, não, nós não vamos mais seguir essa lei, nós queremos a guerra, então eles se rebelavam, se posicionavam do lado do império e com a influência que foi desenvolvida, convenciam as pessoas a continuarem seguindo a lei que já está determinada a fim de não ter mais guerra, não precisamos mais disso, fica tranquilo, agora já está estabelecido, já foi, agora vamos continuar assim. E eles de alguma forma conseguiam manter o equilíbrio a favor de Roma. Eclésia era enviada de Roma para dominar não apenas a região. Eclésia vinha para ganhar os corações. Segundo, eclésia romana de governo, que é algo mais político, né? Que era como um conselho que agia sob o comando do rei da região, né? Alguém ou o governante da região, para fazer definições e implantações de leis e também estratégias de expansão, como por exemplo, precisamos construir tal coisa, uma sede, precisamos construir uma ponte, precisamos cuidar, enfim, é mais política coisa, mas eles agiam dessa forma. Então o governo daquela região recebia então uma eclésia romana para trabalhar sob aquele rei, a fim de desenvolver aquela região da maneira romana. Dito isso, fato é que em comum essas eclésias, esse contexto de eclésia, sempre era um grupo de pessoas com propósito de definição, posicionamento e desenvolvimento. O que eles têm em comum é que sempre buscavam definição, posicionamento e desenvolvimento. Eles estavam sempre buscando melhorar, sempre estavam buscando definir-se em posicionamento, eles sempre estavam buscando esclarecer as coisas, e dentro desses contextos, o Senhor vem pegando comigo, eu já lutei muito contra isso, mas o Senhor sempre vem me pressionando, falando, ei, eu quero a minha eclésia pronta, porque eu enviei um povo e derramei sobre eles poder, para que eles pudessem então instituir o meu reino na terra. Se o plano de Deus é instituir o reino de Cristo Jesus na terra, eu e você somos eclésia. Você entendeu até aqui?
O objetivo de Jesus Cristo ter falado sobre eclésia era para deixar claro de que não importa qual a maneira que nós vamos utilizar, qual desses contextos de eclésia, fato é que nós vamos executar o nosso objetivo de instituir o reino de Deus na terra e fazer com que as pessoas queiram ser cidadãos do céu. É sobre isso. Mas aí eu falei, tudo bem, Deus, mas como? Como então nós vamos nos desenvolver dessa forma? E aí o Senhor começou a trabalhar comigo, falar de várias maneiras. E Ele me trouxe 4 pilares que eu quero passar rapidamente para você. Infelizmente não há tempo para desenvolver tudo o que eu gostaria. Mas eu quero deixar claro que o culto da visão é para isso. É para te dar uma visão sobre o assunto. E durante todo esse ano, com a liderança, com os ministérios, nós vamos trabalhar dentro desses assuntos. E também teremos novidades para igrejas práticas. Então fique atento no que eu vou te falar, porque essa é a visão de Deus. Esse é o preparo de Deus para 2025 sermos eclésia de Deus, poderosa e eficaz em tudo que fizermos. Não mais uma igreja que olha para dentro de si, que briga dentro de si, se resolve consigo mesma e continua sem propósito. Mas uma igreja que é capaz de marcar a nossa região, a nossa cidade, a nossa nação e, por que não, o mundo. Bill Hybels, em seu livro Liderança Corajosa, ele diz assim, isso me marcou muito essa frase, ele diz assim: não há entidade, não há empresa, não há nenhuma comunidade capaz de transformar o mundo senão a igreja, quando funciona direito. Então pergunta para o irmão do seu lado, você está funcionando direito? Porque quem é a igreja? Diz aí, quem é a igreja? Quem é a igreja? Responde aí, quem é a igreja? Responde para mim agora, quem é a igreja? Tem gente que gosta de falar nós, né? Distribui a responsabilidade. Diga assim, eu sou a igreja do Senhor. Quando me ligo aos meus irmãos. Entendeu agora como funciona? Você é templo do Espírito Santo, mas é eclésia quando está em conjunto, entendeu? Entendeu, sim ou não? Então eu sou templo do Espírito Santo, sim, todo mundo entende isso. Mas eu sou eclésia. Dá a mão para quem está do seu lado assim. Olha para ele e fala assim, quando nós estamos juntos, nós somos poderosos. Então bora, primeira coisa que você precisa entender é que para ser eclésia do Senhor tem que estar pronto, preparado. Se você não estiver pronto para levar a mensagem, não tem eclésia. Se você não tiver a capacidade de desenvolver isso, não vai ter como. Entenda, primeira coisa, uma igreja saudável. Todo mundo pensa que igreja saudável é entrar numa igreja de prédio que seja agradável. Saudável é diferente de agradável. Quem gosta de comer salada, principalmente gordinho, tem crise com isso, porque nem sempre é agradável ao paladar, mas é necessário. Então vamos lá, igreja saudável não é necessariamente agradável. Mas se nós formos coesos, diretos, direcionados, se nós continuarmos em foco, mesmo aquilo que parecia desagradável, como aquela salada de rúcula, ela passa a ser deliciosa com o tempo. Diga assim comigo, o paladar é mutável. Eu detestava rúcula, mas hoje eu comi uma salada de rúcula maravilhosa. E às vezes a gente entra na igreja esperando coisas agradáveis. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor está te chamando para ser uma igreja saudável. Deixa eu te falar, Robert Murray, um inglês, pregador e avivalista poderoso. Quando ele parava para pregar, as pessoas se ajuntavam para ouvir o que ele tinha para falar. Alguns historiadores dizem que ele até lembrava Pedro da palavra, que quando pregava as pessoas se ajuntavam. Imagina o poder de Deus sobre esse homem, inclusive num tempo muito mais difícil de se pregar o evangelho. Entretanto, esse Robert Murray trabalhou e negligenciou por conta do trabalho e suas ocupações o seu corpo. E aos 28 anos ele faleceu. E antes de falecer, ele deixa uma frase que marca a nossa história. O Senhor me deu uma mensagem em um cavalo. Matei o cavalo, não entreguei a mensagem.
Então fala para quem está do seu lado aí: se você não cuidar do seu corpo, você não vai aguentar o que precisa aguentar para levar a mensagem. Entenda, nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala sobre corpo, alma e espírito. O espírito é aquele que vem de Deus e é o sopro de vida. Também é aquele que, quando em contato com o Espírito Santo, nos faz, testifica em nós que somos adotados e portanto filhos. É Ele que faz a nossa alma clamar: Abba, Pai. Nós temos também a nossa alma. Essa alma é detentora então do intelecto, dos sentimentos, memória, conhecimentos. É nela que flui e permeiam então as nossas emoções. Essa é aquela que vai para a eternidade. É essa aquela que ganhará um corpo glorificado quando Cristo voltar à igreja. E o corpo, a terceira parte, é a embalagem. Essa só serve aqui nessa vida terrena. Veja, o espírito volta ao Pai porque é dele. A alma também é eterna, porque em resposta a resposta que você der a Cristo, você vai ter o destino, céu ou inferno. Entretanto, o corpo morre e acaba. Mas é no corpo em que ligamos essas 3 coisas, ligados a essas 3 coisas, nós temos a capacidade de aqui cumprir o propósito de Deus. O que nos aguarda para a eternidade, o Senhor ainda nos revelará os propósitos. Entretanto, temos uma boa ação para fazer aqui. Nós temos uma boa empreitada, uma boa aventura para vivermos aqui em terra. E nós só temos a quantidade otimista de 100 anos para fazê-lo. E não é fácil fazê-lo, porque quase ninguém mais vive até os 100 anos, não? E aí eu e você somos aqueles que nos posicionamos de maneira que é tudo espiritual. É tão espiritual que eu não preciso cuidar do meu corpo. Crente come, não bebe, mas come. E a gente acha isso bonitinho e legal. E aí sabe o que acontece? O pastor da sua igreja vira uma montanha, que nem eu. Você dá risada, querido, mas eu sei o quanto isso me matou. De ouvir do médico assim: você vai morrer a qualquer momento, você vai dormir. E do jeito que você está, sua saturação cai para 30. Se você estivesse no centro médico e você saturasse 30, você ia para UTI, rapaz. Qualquer dia você não acorda. E aí aquela sensação: sou homem de Deus, Deus é que me sustenta. E Deus olha para mim e fala: deixa de ser sem vergonha, Rafael. Deixa de ser sem vergonha, Rafael. Eu te dei algo que é para você fazer valer a pena. Eu dei para você a vida, para você cuidar dela. Eu coloquei na tua mão um corpo capaz de levar a mensagem. E você está dizendo que na sua negligência eu tenho que te sustentar? Eu te dei um corpo funcional e perfeito. O que você come, o quanto você descansa e o quanto você exercita garante a sua longevidade para levar o seu propósito. O que você está querendo, Rafael? Quem dera fosse só isso. Porque quando a gente está na vida sedentária, deixa eu te dizer, sem exercício físico não existe uma saúde mental, tá? Não existe. Não existe. Você não come direito, não dorme direito, não faz exercício, você não tem saúde mental. Porque você vive no limite do estresse. Não é à toa que a pessoa acha que está tudo bem, de repente ela está tendo crise de ansiedade, ou está tendo picos de depressão. Eu tive que lidar com isso. Constantemente, Satanás, que não é besta, usava de quando eu dava os meus downs, meu coração descia e falei: não, eu estou no lugar errado, eu não devia fazer o que eu faço, eu sou a pessoa errada, Deus deve até ter errado. E a gente coloca em xeque até a razão do próprio pai, para dizer: não, eu não posso fazer o que eu quero fazer. Não, isso aí que eu estou sonhando é alto demais para mim. Enquanto Deus falava: ei, foi eu que te dei esse sonho, o que é que você está falando? Você está viajando nas suas ideias, Rafael. Olha para mim, é a minha palavra que te garante, é o meu espírito que te garante. Entretanto, você está desse jeito porque é negligente com o teu próprio corpo. Muita gente coloca a parte mental e emocional de uma maneira etérea, né, esotérica, fora do corpo. Mas deixa eu te dizer, Deus fez você perfeito, com as químicas cerebrais necessárias. E tudo que está fora te influencia. Mas se você for baseado na palavra e tiver o Espírito Santo a teu favor, até isso você consegue equilibrar. Entretanto, não come direito, ou não dorme direito, não se exercita não para ver.
pastor, estou muito estressado, preciso descansar. Aí vai assistir uma série. Ou então, vocês estão aí, somos roubados. De alguma forma, isso traz algum prazer, mas nos rouba o propósito, nos rouba a saúde, nos rouba tudo. E ao invés de sermos ativos, estamos sendo cada vez mais passivos. Deixa eu te dizer, o reino de Deus exige uma resposta ativa e agora. Para isso você precisa ser saudável. Fala para quem está do seu lado, você está saudável, querido? Está tudo bem? 1 Timóteo capítulo 5, verso 23 diz assim: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Veja, Paulo manda a Timóteo uma carta, e Paulo, que é o homem que viu acontecer o que a gente cantou: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem... Paulo viu, experimentou isso daí. Aí quando ele vai mandar uma carta para Timóteo, que está sofrendo com dores no estômago, ele não podia muito bem falar para ele: Senhor, cura em nome de Jesus? Sim ou não? Mas o que ele falou? Falou: rapaz, em vez de você só tomar água para tentar resolver, toma um pouco de vinho. Lembrando que há 2000 anos atrás azeite e vinho eram remédios também. Toma um pouco de vinho, isso vai dar uma aliviada aí no que você está sentindo. Veja, o próprio Paulo entende que nem tudo é espiritual. Existe o âmbito espiritual, nós somos feitos de 3, como aqui foi explicado. Mas existe a nossa área de responsabilidade, gente. Chega de vir para a igreja e falar: Deus, cura minha diabetes, gente. E aí você sai da igreja para comer açúcar. Isso é sem vergonha, isso não é nem negligência. Falo por mim, estou aprendendo essa história agora. A gente sabe o caminho. Ali a foto ali do Eclésia, coloca lá a primeira foto do Eclésia lá, a capa. Está parecendo uma Kombi o rapaz ali. Aí sai da igreja, vamos comer uma pizza, beleza, mas come inteira a pizza. Olha o tamanho da Kombi, Jesus amado. Veste camiseta de que tamanho? Num plus size não dá, tem que vestir tamanho balão. Comprar. Vocês estão dando risada, mas eu não quero nem falar sobre a questão do gordinho. Não vamos colocar aqui saúde. Tem muito magrinho aí que não tem saúde não, filho. Come errado. Falei do pastor Edson aqui. Quer comer bolacha de água e sal e miojo durante o dia e trabalhar pesado? Não vai dar certo, vai ficar ruim mesmo. Meu metabolismo é rápido. Então vai ir nessa magreza até definhar, filho. Não vai? Até virar só o filé da borboleta. A roupa cai melhor em você, as pessoas não veem, mas por dentro está, né? O pastor Edson está em dia, né? Mas eu brinquei com ele de manhã. Agora, o gordinho principalmente já chegou um ponto de eu chegar na igreja e eu, antes de perguntar para vocês: oi, meu querido, tudo bom? Vocês estão bem? Antes de perguntar, a pessoa já volta: ai, pastor, você está bem? Aí eu comecei a perceber, falei: está invertido, está errado isso aí. Porque a gente fica baseando na juventude, né? Deixa eu te dizer uma coisa, principalmente para aqueles que tiveram problema com depressão. Ouvi de um doutor dizendo assim: olha, 30% do tratamento da depressão é o remédio. Eu fiquei abismado, porque só 30% e resolve sim, né? Porque toma o remédio e a galera não faz mais nada. Toma o remédio e deixa o remédio resolver. Eu falei: e os outros 70%? Comida, alimentação, né? Descanso e exercício. Aí eu percebi como a gente é sem vergonha. Porque a gente tem a capacidade de simplesmente se curar, até de algo terrível como a depressão ou a ansiedade. Temos o remédio, basta um posicionamento. E aí a gente vai lá e prefere encostar no remédio. Estou com muita dor de cabeça, pastor. Se você tomasse mais água, você ia ver que isso ia diminuir. Salvo as doenças que são genéticas, de nascença, através de acidentes, situações que você não foi negligente, mas aconteceram com você e o Senhor tem um trato contigo e Ele pode curar se você vier na presença dEle. É diferente do negligente. Principalmente se você diz assim: eu sou eclésia.
O Senhor te chama de eclésia, derrama sobre você um poder tremendo. É o poder dele, o poder do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores está sobre você. E você não tem equilíbrio emocional, mental, muito menos tem força física para carregar o propósito. Você acha que Deus vai fazer alguma coisa através de você? Não dá para confiar, meu irmão. Porque o que falta? Posicionamento. Para não falar vergonha na cara. No meu caso era vergonha na cara. Vocês não, vocês são maravilhosos. Para mim foi vergonha na cara que faltava. Devemos lembrar que crer na promessa bíblica de proteção não nos isenta da responsabilidade de cuidar intencionalmente do corpo. Quem crê na promessa bíblica de proteção, o Senhor te protege, cuida de você. Diga amém. E você acha que isso daí vai garantir que você não fique doente, que você não sinta dores e que você tenha uma vida longínqua? Aí tá dentro de casa, a mulher braba que nem um bicho, o homem brabo que nem um bicho. Um é grosso, que outro grosso, ninguém quer conversar, todo mundo estressado. Por que que é? Come errado, dorme errado, fica lá na Netflix vendo assim, o próximo capítulo. Você riu porque você sabe do que eu estou falando. Ou vai no Rios, né? E entra num rio que te leva. E não exercita. Basicamente sedentários. Como é que o mundo vai olhar para ti e vai dizer assim: eu quero seguir você, eu quero ir atrás dele, eu quero ter o que você tem? Se aparentemente você já está até morto, só está caminhando, é morto vivo, está podre. Sempre que chega no trabalho e fala assim: ai menina, estou com uma dor, ai não sei o que, está sempre reclamando. Que você reclame, já que é para reclamar de dor, reclame da dor dos músculos que está inflamado por causa do exercício de ontem. Até a hora que você fica bom e não dói mais. Olha que benção. Que seja para reclamar assim: ó, eu fiz uns agachamentos lá que a Shirley mandou, rapaz, está queimando minhas pernas aqui. Ó, você faz exercício, vai na academia? Vou, rapaz, vou na academia porque tem que cuidar do corpo, né? É verdade. E aí, ó, já deu papo para você chegar no lugar certo. Porque você é eclésia. Você não faz isso por você. Você faz isso porque você é eclésia. Você faz isso porque você é enviado de Deus para essa terra, para instituir o reino de Deus aqui na terra. Você tem uma visão, uma missão, um propósito. Se você não seguir nessa visão, meu querido, você está em pecado. Por que que aquele que se suicida em segundos, tirando a própria vida, é condenado e vai para o inferno? Mas aquele que se suicida aos poucos e leva muitos anos, nós fingimos que não vemos. Fala para quem está do seu lado: você é suicida ou fonte de vida? É por isso, meu Deus, tem muita coisa, Jesus. Veja bem, saúde física promove, além de ânimo e energia, saúde mental, que por sua vez nos ajuda a controlar a emoção. Então desenvolve a possibilidade de um relacionamento saudável. Comunhão só é possível quando a gente está em equilíbrio. Senão a gente não tem vontade. Sabe o que a gente gosta de falar? Minha bateria social, ó, não quero ver ninguém. Meu irmão, você foi chamado para amar. Você foi chamado para abraçar. E digo mais, Mateus capítulo 5, 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você foi chamado para amar até quem te odeia, declaradamente. Como você vai fazer isso se você está estressado, esgotado na cabeça, desesperado, terrível, porque você não pratica exercício, você não come direito, não descansa, culmina então em emoções descontroladas, uma pessoa que não consegue desenvolver relacionamento, não aguenta estar com os outros, tem limite para estar com pessoas, mas você foi chamado para estar com pessoas, e aí, como faz? E aí, eclésia, como vai ser eclésia se você não tem saco para estar com as pessoas? Só vai para o trabalho porque é obrigado, senão fica sem. Lembre-se, uma igreja saudável é um lugar com indivíduos saudáveis. Então diga para quem está do seu lado: você tem que estar saudável. E eu tenho que estar saudável. Para então a gente poder se amar.
E serve para casamento, isso serve para amizade, mas serve para essa eclésia aqui que está acontecendo, de tantas pessoas que nós não nos conhecemos, nunca fomos na casa uns dos outros, mas as culturas são diferentes, as origens são diferentes, entretanto, estamos em Cristo e precisamos nos amar. Se não tiver equilíbrio, não tem como. Eu não fui com a cara daquela pessoa ali. Meu santo não bateu. Aí começa as pessoas sem equilíbrio, sem clareza. Como vai ter renovação de entendimento se você não está apto para receber do Espírito revelação dele? Renovação do entendimento vem através da revelação do Espírito. Se você não estiver apto a receber ela, você está totalmente intoxicado aí com a tua vida estressante. Não vai dar. Como vai ser eclésia? Eu quero te lembrar que o propósito de tudo é ser eclésia, instituir o reino de Deus na terra. Então, diga assim comigo: uma igreja saudável institui o reino de Deus na terra. Segunda coisa, uma igreja politizada. E não se confundam, politizada não é política. Politizada é sobre consciência das esferas de influência. É sobre saber quais esferas eu posso alcançar e quais esferas eu já estou inserido, a fim de fazer a diferença de alguma forma, indo contra a omissão e se posicionando para poder influenciar. Ser uma igreja politizada é uma igreja consciente de onde estamos e onde queremos estar. Gente, educação é uma esfera que nós precisamos nos preocupar. Você que é pai e mãe, você tem que influenciar na educação de forma individual. Agora imagina como comunidade o que podemos fazer. Internet, qual é o seu posicionamento individual e qual o posicionamento da igreja na internet, que é outra esfera, cultura, necessidades sociais. O que nós poderíamos fazer como igreja para alcançar a nossa região e impactá-la com ações sociais levando Cristo Jesus e políticas públicas, por que não? Chega de ficar dizendo, tudo igual, deixa de ser igual. Pense, você não tem que pensar mais nessas esferas como você sendo um cidadão da terra. Você não é mais cidadão da terra, porque aquele que aceitou a Cristo morreu para o mundo e nasceu para Cristo, portanto teve acesso ao reino dos céus. Se você tem acesso ao reino e agora é agente do reino para instituí-lo aqui na terra, você não pensa mais políticas públicas, ações sociais ou cultura ou internet como um indivíduo terrestre. Você pensa como um indivíduo do alto. Então quando você fala de política, você tem que falar de forma que isso auxilie o reino de Deus a ser instituído na terra. Se alguém te chamar para ir lá e sentar para jantar com Lula, você vai ter gente que vai falar assim, não, porque eu não gosto dele. Eu vou te dizer uma coisa, se o Senhor me levar na mesa, não importa de qual rei seja, se o rei for bom ou for ruim, a verdade é que se ele me colocar ou te colocar nessa mesa, faça a diferença. Saiba que Deus está abrindo uma bolha para você entrar naquela esfera e ser influente, um agente, eclésia, para instituir o reino de Deus na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, eu falei que o primeiro ponto é saúde, né? Primeira coisa para sermos eclésia é sermos uma igreja saudável. Então, uma ação prática para vocês antes de eu continuar no politizado. Lá fora vocês vão encontrar 3 mesas. A primeira mesa está representada pela Academia Cronos, a segunda pela Academia UP. Então a Cronos tem um estilo é um estilo de academia, a UP é o outro estilo de academia. E nós vamos ter a Priscila ali falando sobre nutrição. Você não vai sair daqui descomprometido, você vai passar lá, vai pelo menos pegar o folheto e vai se informar sobre isso. Lá tem promoção, você pode fazer aula experimental, mas você não sai daqui negligente com aquilo que o Senhor deu na tua mão, amém? Amém, querido? Porque se você sair daqui, se for pro resto do ano e não tomar vergonha na cara de cuidar aquilo que Deus deu para você, levar a mensagem e instituir o reino dele aqui na terra, é você que vai precisar sentar diante dele e ser julgado, porque você não está operando conforme o plano. Quero todo o amor de Deus para mim, mas nenhuma responsabilidade? Não, o reino não funciona assim. Você quer ser salvo? Amém, mas Deus te chamou para reinar. O que você quer? Você precisa escolher, definir e entrar na visão de Deus para a tua vida. Continuando sobre politização. Como eclésia, Jesus, se não tiver
Como ser eclésias de Jesus se não tiver conhecimento das necessidades da nossa região? Como nós podemos ser estratégicos em definir aquilo que nós podemos ser para fora? Há muito tempo nós temos sido igreja para dentro, e o Senhor tem nos chamado para um tempo em que nós seremos igreja para fora. Chega de sermos aquele povo que se preocupa mais com os louvores que vão tocar no culto de domingo do que aquelas pessoas que se preocupam com as reuniões pequenas de mesa que nós vamos sentar para atender um por um, daquelas pessoas que estão vivendo em depressão, perdidas, pessoas que estão com familiares presos nas drogas, com familiares, casamentos quebrados por causa da bebida, pessoas que não têm o que comer no armário, pessoas que não têm como ter um emprego por inúmeros motivos, pessoas que precisam, que dependem e estão completamente perdidos nesse mundo, no escuro, precisando, esperando, aguardando, sem saber a quem recorrer. A eclésia do Senhor, que foi enviada e designada para instituir um reino poderoso através do poder de Deus aqui na terra. Chega de sermos uma igreja que fica olhando para dentro de si apenas. Temos que ser uma igreja de verdade, que sai para fora. Veja, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para que serve? Fala para quem está do seu lado aí, você é sal. Se você não salgar, você não serve para nada. Você percebe, é que ele não podia escrever assim na Bíblia. Está escrito, na verdade está escrito, não servirá para nada em seguida, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É bruto, a palavra é bruta, mas ouvindo de alguém fica mais duro, né? Fala para quem está no celular, você serve para alguma coisa? Porque se você não serve, meu amigo, não serve, não dá, vai ser pisado. Aí você fica reclamando, por que para mim não dá nada certo? Por que para mim tudo dá errado? Você tem que servir para alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, o sal, quando é jogado na picanha, você elogia o sal ou a picanha? O sal ou a picanha? Se passar demais o sal, aí você vai lembrar do sal, sim ou não? Ou se não puser sal, aí você vai falar, está faltando? Porque o sal tem o poder de realçar os sabores. Deus nos colocou nessa terra para instituir o reino dele, e nós temos a capacidade de pegar tudo aquilo que ele já criou e realçar os sabores, levar cor, brilho, alegria, felicidade, paz, mansidão. Temos a capacidade de operar milagres, transformação, mudança de vida. E aí eu e você estamos retidos dentro da igreja, cheio de religioso, de domingão à noite. Ai que delícia, você entrar no meu ar-condicionado, ouvir um louvor, tem que ser bom o louvor, e ai da palavra se não for legal. E aí tem gente que chega para casa, vai em casa e fala assim, o culto não foi bom hoje. Deixa eu te dizer, você é duro que nem a Bíblia, o culto não é para você. Nós erramos muito, por muito tempo. A igreja do Brasil, assim como outras igrejas no mundo, tem errado, porque nós temos às vezes pensado na igreja, tudo isso aqui é para vocês. Não, isso aqui é para quem está visitando pela primeira vez. Vocês já sabem o que tem, e vocês têm a responsabilidade de trazer. Porque isso aqui vale para Deus? Mas por que a gente gosta de ter isso aqui? Por que a gente tem que ter um banheiro lindo, como aquele banheiro feminino, né? Tá bom ou não tá? Tá legal ou não tá? A mulherada quase fica lá. Dá para ouvir o culto de lá, pastor? Por que nós precisamos disso? Isso é isca. Nós somos o evangelho de pescadores. Nós precisamos chamar a atenção das pessoas. Não importa, nós teremos várias estratégias para isso, mas a verdade é que nós precisamos fazer a diferença. E quando para você deixou de fazer a diferença, legal, significa que você já não precisa de tudo isso. Porque você adora, ama a Deus e se torna eclésia. Não importa o ambiente, num ambiente simples, lá no teu quarto, sozinho, você é adorador, você ora, o conhece, tem relacionamento com ele. Entretanto, a maioria das pessoas que estão perdidas no mundo, eles precisam de alguma coisa que os faça se sentir bem. Por que, pastor, a luz amarelinha? Porque a gente fica mais confortável. Estratégia do Burger King, estratégia do McDonald's, estratégia do Outback, para que você chegue lá e se sinta à vontade. Espertinhos esses garotos, não? Só que enquanto eles vendem comida que te engorda e te deixa sem saúde, e aqui nós pregamos o evangelho
comida do céu, pão da vida, a água que jorra sem parar e te faz virar fonte de águas. Enfim, continuando o texto, verso 14: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade que é construída sobre um monte. Não dá para esconder isso, ela brilha e acabou. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha ou de uma mesa. Ao contrário, coloca ela no lugar apropriado, e assim ela ilumina todos que estão na casa. Ei, o Senhor não te chamou para você ficar escondendo a influência que Ele te deu. Aonde você puder alcançar, as esferas que você alcançar, você precisa lembrar: eu sou eclésia do Senhor, e Ele me chamou para instituir o reino, e as leis, a forma dEle operar, a graça dEle tem que reinar, o Espírito Santo precisa estar presente, a começar da primeira esfera que você tem que influenciar, a sua família. Você conta histórias da Bíblia para os seus filhos? Você e sua esposa sentam para falar de Deus, do que Ele tem feito e da Bíblia? Você abriu a sua casa para um grupo pequeno, ou frequenta um grupo pequeno a fim de ter comunhão e conhecer mais da Bíblia? É um interesse seu, é um desejo que está no teu coração? Aqui dentro da igreja a gente fala tudo que o pastor pergunta. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Dá uma salva de palma. Ei, vocês não precisam ser manipulados. Eu estou aqui justamente para confrontar. O Evangelho de Cristo é para isso, para que tenhamos posicionamento, e um posicionamento que agrade a Ele. Mas continuando o texto, 16, verso 16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, se você se posiciona, se você dá sabor, se você faz o ambiente mudar quando você está lá, então você está sendo uma pessoa politizada. E nós precisamos ser assim, individualmente e como igreja, termos posição, definirmos posição, pararmos de ter medo. Se influencia no mundo, nós precisamos ser os agentes de contração. Não dá para o pecado abundar, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou mas através de que agente isso vai acontecer? Diga assim: de mim. Se você tiver coragem, diga: de mim. Porque o Senhor te chamou para ser eclésia. E Igreja Batista Unida da Graça 2025, somos eclésia, uma igreja saudável e uma igreja politizada. Cristãos politizados que se movimentam e atuam com responsabilidade são a chave para construir uma sociedade que reflete os valores do reino. Você tem vivido os valores do reino? Então vamos começar, vamos trabalhar isso para dentro, para você ser uma pessoa que de fato faz a diferença, em nome de Jesus. Se você é empresário, se você é empregado, se você é do lar, se você trabalha por conta, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é velho, se você foi chamado para instituir o reino de Deus aqui na terra. Você tem uma influência e deve exercê-la segundo a palavra do Senhor. Politização é sobre estar posicionado para cumprir com os propósitos de Deus. Terceira coisa. Antes de ir para a terceira coisa, eu quero deixar um mover prático aqui. Nós teremos durante o ano algumas palestras falando sobre áreas que podem afetar a nossa sociedade ou a nossa região. Vamos falar sim sobre políticas públicas, vamos ter palestras onde a gente vai falar sim sobre a área social, como podemos fazer a diferença, como podemos alcançar recurso para isso. Nós temos pessoas, o Senhor tem trazido de tudo, assim como para a saúde, o Senhor tem trazido pessoas que têm academia, que são atletas, que estudam nutrição ou que são nutricionistas para cuidar do corpo de Cristo, Jesus Cristo. Afinal, se você é parte dele, você não pode estar sem saúde, né? Para o corpo ser saudável, todo o corpo precisa estar em saúde. Da mesma forma, na área política, o Senhor tem trazido pessoas para o nosso meio, e nós precisamos nos conscientizar de como Deus quer se mover no meio de nós, como igreja. Pastor, você está me dizendo que na hora da política aqui, você vai dizer o que eu tenho que votar? Não disse isso. Eu quero que você chegue à conclusão do que Deus quer de você. Eu quero que através da palavra
movido pelo Espírito, um crente verdadeiro, com clareza de entendimento, não escolha pelo que você acha, nem pelo que você quer, mas pelo que Deus quer, pelo que Deus espera. Afinal, nós nem somos daqui, somos todos estrangeiros. Fala para quem está do seu lado, em breve a gente volta para casa. Até lá, assume a tua responsabilidade, meu irmão. Terceira coisa, uma igreja bíblica. Em Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, ele usa o exemplo da parábola do homem sábio que constrói a casa sobre a rocha e aquele homem tolo que constrói a casa sobre a areia. Todos nós, se não todos, uma boa parte de nós, imaginamos sempre a casa que é construída sobre a rocha, aquela casa que é colocada sobre uma pedra, sim ou não? Quem já imaginou isso? Eu era um que sempre imaginei dessa forma. O cara foi lá e construiu em cima de uma pedra. Sabe aquela... Eu sempre imaginei uma praia, e aí tem uma pedra, e o cara, aquelas pedras que no fim da praia, assim, sabe? O cara construiu a casa ali, e o outro foi lá e construiu na areia. É isso que eu sempre imaginei. Mas na verdade não é sobre isso. A verdade é que os dois construíram no mesmo lugar. A lição está sobre... É que um cavou e alcançou pedra, alicerce, base, e o outro não. Mas ambos construíram as suas casas. Um construiu com firmeza suficiente para levantar a casa, e o outro com firmeza suficiente para suportar a tempestade que viria. Ninguém sabia que viria uma tempestade, mas era possível, afinal estamos na praia. Veio a tempestade, quem tinha alicerce permanece de pé, quem não tinha foi derrubado. Da mesma forma, uma igreja bíblica precisa ser fundada na palavra, e cavar, e cavar, e cavar aqui significa se esforçar. Eu tenho que buscar. Veja que tudo que o Senhor está nos apontando como visão é algo intencional, uma resposta ativa. Se é da saúde, se é da politização, ou agora na área bíblica, precisamos ser intencionais. Devemos querer. Tem que partir de um desejo, de uma disciplina apropriada nossa, que nós vamos levantar. E mesmo quando não estamos afim, dizemos: eu preciso, eu tenho que fazer, esse é meu propósito. Eu primeiro me disciplino, depois isso vira um hábito mais leve, tranquilo, a ponto de eu até gostar. Quem sai para correr na rua, gente? Vamos correr 6 quilômetros, mas 6 quilômetros chega na onde? Eu sempre critiquei isso. Mas 6 quilômetros chega aonde? Não chega em lugar nenhum. Aí bateu 3 quilômetros, agora volta. Pois você correu para chegar em casa. Porque você correu 3, voltou 3, correu 6 quilômetros. Falei: Jesus amado, podia ficar, já estava no mesmo lugar. Sobre propósito, não tem ali o propósito de chegada. O propósito é cuidar do próprio corpo. Mas você intencionalmente, dias que você está afim, dias que não está afim, se levanta e vai cuidar. Quantos aqui vão para a academia? Já frequentam a academia? Oh glória, aleluia. Tem dias que vocês vão sem querer? Sem querer, não quero, mas eu vou. Quantos? Levanta a mão. Ô Shirley, me perdoa, mas tem dia que eu não quero, mas eu estou lá na disciplina. Ela fala: e aí, está tudo bem? Eu falo: estou na disciplina. Estou aqui porque eu tenho que estar. E com a Bíblia não é diferente, meu irmão. Aí a Bíblia dá sono, leia, deixa dar sono, depois continua. Porque a gente vai para a academia, academia dói. Aí vamos falar de política pública, aí política é chato. Aí vamos ler a Bíblia dá sono. Mas chega de ser vítima. Deus te chamou para ser uma igreja poderosa, eclésia poderosa, capaz de fazer e transformar aonde você alcançar. Chega de ser vítima, chega de dar desculpa, de ser passivo. Deus te chamou para ser ativo. Então quando se trata de Bíblia, meu irmão, cava. Fala para quem está do seu lado: cava. Cava aí, cava fundo, mas cava fundo. Quando tiver um curso, vai. Se você teve chance de comer, come essa palavra, porque isso vai te dar ânimo. Bíblia é alimento espiritual, Bíblia é firmamento, Bíblia é chão, Bíblia é direção, meu irmão. Você não tem Bíblia, aí você vai dizer: mas eu creio no quê? É sério, crê no quê? Eu creio em Deus. Ah, você crê em Deus. E o que Ele gosta? O que Ele é? Qual é o nome dele? Ah, Deus. Ele é tudo, né? Ele gosta de mim. Chega de visão limitada.
Chega de... Aí sabe o que acontece? Vem a tempestade. Aí a circunstância fica adversa. Se opõe a você, sabe o que você faz? Cai. Se desvia. Vai para longe de Deus. Ou não, pior. Você está lá numa condição de que alguém da sua família é abatido, é pego, e está lá na UTI, você pede para toda a igreja orar, e aqui toda aquela coisa, aquele mover, façam isso. Contem com a comunidade, mas entretanto, pensem a respeito. Aí quando você está no desespero, você decide orar. Quando você está no desespero, você está lá no corredor do hospital e lê a Bíblia. Agora você quer ler a Bíblia? A Bíblia é fundamento. A Bíblia é para colocar no firmamento das coisas. É lá no princípio. No começo de tudo tem que estar a palavra. É ela que determina, afinal, a fé vem pelo ouvir, Ai, pastor, mas é pelo ouvir. Não, tá bom, coloca o audiobook se precisa. A questão é que lá, 2000 anos atrás, quando a gente está falando de um evangelho que está sendo pregado, ainda não tinha o livro. Então eles tinham que ouvir para conseguir crer. Agora nós temos a condição de ler. Tem Bíblia de estudo, livro para mulher, Bíblia para homem, Bíblia para quem prega, Bíblia para quem é Bíblia, rosa, amarela, vermelha, brilhante, capa marrom, preta, tem de tudo, várias versões. Gente, nós somos um povo abençoado. Agora eu vou te perguntar e você não vai me responder de forma pública, responda para si mesmo. Você já leu a Bíblia inteira? Vou perguntar mais, você se interessa nisso? Está na tua lista de início de ano? Uns sim, uns não. Mas o Senhor chamou você para ser eclésia. Como é que você vai exercer a fé? Como é que você vai viver aquilo? Vai influenciar? Vai trazer o reino de Deus na terra? Você nem sabe qual é o reino. Qual é a cultura do reino de Deus? Não sei também. Aí você começa a se questionar. Será que não é eu que preciso ser convertido? Não? Acho que eu vou numa igreja para alguém orar por mim. Está precisando vir no apelo, meu irmão. Você está dizendo que é crente aí, está se contando essa história, você não sabe. Vive no raso. Vive de apelo em apelo. Vive de ministração em ministração. Quando precisa orar, vai pedir para o irmão, para o pastor orar, não tem nada contra. Tragam os enfermos, venham os enfermos. Nós temos maior alegria de participar da sua batalha e poder celebrar as suas vitórias. Entretanto, deixa eu te lembrar que Jesus Cristo, toda vez que curou alguém, falou assim: vai, a tua fé te... foi a fé de Jesus que curou? Sim ou não? Foi a fé da pessoa. Aí tu não tem fé porque tu não sabe nem em o que a tua fé é baseada. Então diga para quem está do teu lado, lê a Bíblia. Sem Bíblia não tem jeito. A Bíblia condiciona o cristão para agir com sabedoria diante das circunstâncias naturais e continuar caminhando em fé. É a Bíblia que te condiciona, sabe por quê? Porque a Bíblia vai vir cortando você, ó. A Bíblia vai fazendo assim nos seus talinhos, ó. Vai te podando até você ficar do jeito que tem que estar. E tem muita gente aí que tá um ramo terrível, cheio de nhaca. Aí tem que tirar a sujeira, tem que limpar, cortar uns talinhos. Tem umas coisas que tem bicho, tem umas pragas. Corta aqui, não, tem uns que já tem até que cortar fora e colocar, fazer um enxerto, colocar no outro para salvar. E o jardineiro, que é Cristo Jesus, está vindo, fazendo, operando isso em nós. Mas eu e você, que estamos vivendo numa condição terrível, nós não temos palavra base, nós não sabemos de nada disso. Mas queremos ser do reino de Deus. Queremos ser eclésia. E o Senhor me chamou atenção: Rafael, se não tiver Bíblia, se vocês não crerem em mim, eu não vou operar, porque eu opero aonde há fé. Sem fé é impossível agradar a... Você pode agradar sua esposa, seus filhos, todo mundo ao teu redor, mas não vai agradar a Deus. Pode agradar o pastor, o seu líder, vai mostrar que você é religioso, está tudo bem. Mostra lá no seu trabalho se é um religioso, achando que você está instituindo o reino de Deus na terra, sendo uma eclésia poderosa. Mas na hora que cai um demônio do teu lado, você faz assim, ó. Ai, um demônio, pastor, vem aqui. O Senhor está dizendo assim: voltem às raízes. E eu não posso deixar essa deixa passar. Nós vamos ser igreja raiz aqui. E eu quero te dizer como nós vamos ser. Eu quero alegremente anunciar que a partir do semestre que vem, nós iniciamos o nosso seminário básico em teologia.
Vai ter Bíblia. Não acaba por aí. Não acaba por aí. Porque para isso funcionar nós temos que fazer alguns remanejos. E mesmo com o culto da manhã nós voltamos a ser raiz, Igreja Batista Raiz, porque os outros cursos da escola bíblica acontecerão no formato escola bíblica dominical. Então só para quem sabe que isso é raiz, raiz, raiz. Nós estamos voltando, conforme Deus nos chamou para fazer. Escola bíblica dominical para você. Agora eu quero ver se você tem fome, sede e vem. Sabe por que a escola bíblica dominical morreu? Porque as pessoas ficam assim: ai, tem que ir de manhã, depois tem que ir de noite. Meu irmão, se você não é capaz de dar esse tempo para Deus te ensinar quem Ele é e aumentar a tua fé, não espere ver coisas sobrenaturais. Não espere de Deus a bênção se você não é capaz de se posicionar biblicamente. Então vai lá, 7 passos, 4 leis espirituais. Agora não vou lembrar de cabeça os outros cursos, mas enfim, temos esse curso além da integração. E aí teremos curso básico em teologia. Em nome de Jesus, vamos nos preparar para começar um bacharel em teologia. Temos tudo para oferecer isso. Em breve nós vamos ousar dessa forma. E aí, eu quero ver você envolvido nisso. Eclésia do Senhor que não conhece a Bíblia. Porque aí tudo bem, você cuida do corpo. Coisa que é difícil também de acontecer. Mas agora, pastor, estou na academia. E está lendo a Bíblia? Não, essa parte aí não. Eclésia do Senhor, uma igreja saudável. Eclésia do Senhor, uma igreja politizada que conhece, sabe as esferas de influência, se posiciona diante dela. Eclésia do Senhor, uma igreja bíblica. Deixa eu te falar, mais uma vez, como comunidade, uma igreja que prega a palavra e segue os preceitos que estão na Bíblia. Segundo lugar, uma igreja individualmente bíblica. Fala para quem está do seu lado: você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer. Porque você tem que pregar a palavra. Não é o pastor que tem que pregar a palavra só. É você. Liberdade, querido. Aqui tem liberdade para perguntar, para buscar, saber com líderes, pastores. E é imprescindível para ser uma igreja bíblica ter essa liberdade. Use essa liberdade. Acesso aos pastores, acesso aos líderes. Levando-se em conta que a Bíblia, de fato, ela é móvel, né? Ela é viva. Ela é uma palavra viva. Ela é realizadora e se renova todo dia. Tudo bem você não entender quando você lê, mas não está tudo bem quando você lê, não entende e deixa o livro de lado. Pega aquilo que você não entendeu e vai buscar saber. Seja um questionador, não um questionador com o intuito de derrubar as pessoas que pregam, mas seja um questionador daquele tipo que blinda o teu próprio coração e a tua fé. Eu não vou ser levado por qualquer doutrina por aí. Eu não quero ser levado pela ideia de que a massagem gospel é mais gostosa. Eu prefiro ser cortado e podado e estar na posição que Deus quer que eu esteja, para realizar com os propósitos dele na minha vida e experimentar então o que ele tem para mim, do que eu estar num lugar que aparentemente me agrada, mas não agrada a... Quarto e último, uma igreja espiritual. O firmamento bíblico promove a capacidade de ação no mundo espiritual, porque agora você sabe que tem uma fé firmada. Afinal, a fé vem pelo ouvir da palavra. A igreja só é espiritual e experimenta o poder de Deus quando a palavra é entendida e respeitada, de maneira que as disciplinas bíblicas promovam testemunho de fé. Não tem jeito você viver coisas espirituais se você não tiver uma base sólida, que é a Bíblia, que promove fé para isso acontecer. E se isso não gerar em você testemunho de fé, não pode dizer nós somos uma igreja bíblica, ou você dizer eu sou um homem espiritual, uma mulher espiritual. Não. Não, mas eu oro muito. Orar é legal, você vai falar com Deus e é uma disciplina bíblica que você deve ter. Entretanto, deixa eu te dizer uma coisa: se você tiver Bíblia, se você tiver entendimento do que está orando, porque, vejam, não recebeis porque pedis mal, meu povo perece por falta de conhecimento. Tem outros tantos
ressalvas na Bíblia, por exemplo, vocês vão orar, ficam orando, repetindo a mesma coisa, isso daí não é legal não. Para de repetir e ora uma vez que Deus já entendeu. Aí a gente fica lá orando sem entendimento, sem conhecimento, não conhece a Deus, fala como quem fala com uma pessoa da rua. Olha, você me desculpa de estar incomodando, mas deixa eu te pedir uma informação, Deus. Quando é que a tua promessa vai se realizar? Eu fico imaginando se Deus ironicamente não mandaria um anjo. Espera aí, só um minuto aqui, eu vou passar para o responsável aqui. E te deixa na fila anos e anos esperando, porque você não conhece quem é. A oração é o princípio da prática do entendimento bíblico. Quando você entende a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você entende: eu preciso falar com Deus, eu preciso ter comunhão com Ele, eu preciso me conectar a Ele. Agora, se você começa antes, eu oro, mas eu não me importo com a Bíblia, você não sabe com quem está falando. Portanto, você não sabe nem como falar. O jejum, por exemplo, é uma disciplina que leva o cristão mais próximo de Deus. É totalmente espiritual. Como você pode ficar sem comer e ser fortalecido? Como você pode ficar sem comer e ficar sem comer supera tudo que a Pri falar sobre nutrição e tudo que o Vitor ou a Shirley falar sobre exercício físico, ou qualquer psicólogo falar para você sobre descansar. Ei, Jesus passou 40 dias no deserto e depois teve fome. Aí quem é da área da saúde vai dizer: 40 dias sem comer é pesado aí, faz mal para o corpo. Entretanto, Jesus ainda enfrentou uma batalha, porque depois dos 40 dias vem Satanás tentar ele. E ele estava lúcido e claro. Respondeu direitinho, até que Satanás largou a mão dele e falou: não dá, esse aí é inquebrável. Deixa eu te dizer uma coisa: nada mais opera tanto na nossa vida do que o Espírito de Deus. Agora lembre-se, nem tudo é espiritual, mas o que é espiritual e sagrado deve ser praticado. O poder de Deus foi derramado sobre nós. Veja bem, Jesus veio e deu toda a instrução aos discípulos, sim ou não? Aí ele morreu, ressuscita, depois dá mais instrução aos discípulos, sim ou não? Aí ele sobe aos céus e depois ele fala assim: agora vocês esperam que vai vir o ajudador, sim ou não? Depois de toda essa instrução, depois de todo esse intensivo, depois dessa faculdade com Jesus, não precisava de mais nada, só no argumento a gente já mudava o mundo. Mas ainda assim, Jesus Cristo falou: vocês vão instituir o meu reino, e o meu reino tem poder. O meu reino precisa ter a presença. Então o Espírito vai mostrar para vocês como agir dessa forma, como pegar o seu argumento e usar da forma e no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Vai pegar e vai dizer aonde seu corpício deve estar, em que lugar você deve ou não se colocar, como você deve se portar. Você vai ou não mexer com essa área ou com aquela área. O meu Espírito vai os instruir. Ele é o ajudador, mas sobretudo Ele é aquele que derrama poder sobre vocês. O poder de Deus vem sendo derramado sobre vocês. Nós buscamos isso hoje? Ou ainda nos posicionamos passivamente como as vítimas que dizem assim: ai, Senhor, me cura. E o Senhor está te dizendo assim: eu quero fazer de você, Igreja Batista Unida da Graça, eu quero fazer de vocês aqueles que digam: levanta e anda. Percebe a diferença, não? Eu quero fazer de você aquele que vai se levantar e quando ver o seu pai, a sua mãe doente, vai dizer assim: em nome de Jesus, ser curado agora. Porque pela tua autoridade e o Espírito que está sobre você, a Bíblia que você crê e entende, agora pode dizer com autoridade: ser curado. Porque lá no começo o que nós dizemos? Eclésia do Senhor tem as chaves do reino, e tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e o que desligarmos na terra será desligado no céu. Então não mais aqueles que falam: ai pastor, ora por mim. Continuem vindo, entretanto condicionem-se para poderem dizer diante da adversidade: em nome de Jesus, cai por terra a depressão. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Você não entendeu ainda, o Senhor quer te levantar para ser mulher e homem poderoso de Deus aqui na terra. Aonde estão aqueles que vão se levantar? Onde estão aqueles que têm prazer em dizer: eu quero mais de Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero experimentar, porque vocês farão obras maiores do que eu? Aonde estão os ousados que entendem de que Deus não quer você parado, paralisado, dobrado, ajoelhado diante dos reis dessa terra? Eita, tudo se rendeu. Nós cantamos aqui: veja os tronos de outros reis prostrados ao chão. E nós precisamos ser os primeiros que entendem: eu me prostro diante do Rei dos Reis, mas não diante dos reis, porque estes reis também se prostram. Eu fui colocado aqui para fazer a diferença, com o propósito de carregar o Evangelho de Cristo e levá-lo conforme Ele me pedir. Assumo a responsabilidade sobre o meu corpo, assumo a responsabilidade de compreender as esferas que preciso alcançar, assumo a responsabilidade de ter um entendimento bíblico para isso, para que eu o conheça e Ele se revele a mim. Eu assumo a responsabilidade de buscar de Deus poder dos céus, dons espirituais, para me mover em espírito. Uma igreja que não se move para dentro, se move para fora. Não é sobre número, não é sobre a Igreja Batista Unida da Graça alcançar números, é sobre a Igreja Batista Unida da Graça agradar a Deus, sobre essa milícia se levantar poderosa e Deus lá do céu dizer: eu me agrado de vocês. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17 a 18 diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito, ali há liberdade. Assim todos nós, que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Se você já contemplou a glória do Senhor, se você já viu Ele operar milagres, se você tem um motivo para agradecer ao que Ele fez na tua vida, querido, deixa eu te dizer, Ele tem para você uma glória cada vez maior. Não se contente em ficar paralisado espiritualmente, frio, distanciado. Ele está te chamando para perto, porque Ele quer te transformar em cada vez mais parecido com Ele, e fará isso derramando do Espírito dele sobre você. Não se limite a ser apenas aquilo, o formato quadrado que o mundo permite que você seja. Pelo contrário, sejamos nós, ao entrarmos no nosso trabalho e as pessoas falarem: ó, não pode falar palavrão agora porque aquela pessoa está aqui. Até que alguém fale: por que não pode falar palavrão quando ele entra? Não pode, porque aquela pessoa ali é uma pessoa diferente. Aquela pessoa eu respeito ela porque ela tem uma posição diferente. Não sejamos nós os bocas sujas, mas sejamos nós aqueles que varrem a boca dos outros se precisar, com todo o amor, toda a graça, poder do alto. Um exemplo bíblico para isso é pegar uma brasa do altar e colocar na boca do fulano. Deus sabe os ambientes que você tem frequentado e precisa frequentar, mas Deus também sabe, e porque Ele sabe, Ele colocou sobre você uma autoridade para exercer naquele lugar, para ser naquele lugar. Seja sal, seja luz, influencie, opere. Se você entende a esfera que precisa alcançar, porque você é politizado, você parou, foi estratégico, entendeu aonde é, onde não é, como deve ser, como não deve ser. Parou, discutiu o assunto e é agora, é hoje, é ali, é desse jeito. Você é bíblico, você entende, você compreende o que Deus quer de você. Você é espiritual, você não recua, você não pisa atrás. Você sabe que quando você abrir tua boca, o Espírito Santo vai operar junto contigo, e não vai ser na tua força, mas pela força do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: quem aqui acha que Davi era mais forte que Golias está enganado, porque Davi era pequeno. Golias riu, e com razão, mas o Espírito de Deus estava sobre Davi. E não importa os gigantes que vamos encarar, o Espírito dele estará sobre você, querido. E a força necessária, a habilidade necessária do âmbito espiritual será derramada sobre você. No caso de Davi, ele pegou e ele treinou muito antes.
ele assumiu o compromisso dele, ele cuidava das ovelhas, ele era um homem que era habilidoso na funda, ele não tentou pegar outras coisas. Então você, querido, conforme Deus te chamou, opere em espírito, busque de Deus os dons, seja responsável com isso, estude a palavra, seja responsável com o seu corpo, cuide de si mesmo, cuide então daqueles que estão ao seu redor, entenda as suas esferas, entenda o lugar em que Deus te colocou, entenda a Bíblia, para que a sua fé aumente. Então opere em espírito, não se acovarde. João capítulo 4, verso 23 a 24 diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não está adorando em físico, não. Você não está adorando só porque você veio aqui, não. Você está adorando porque a tua alma se rende, o teu conhecimento, o teu entendimento, as tuas emoções agora se renderam, o seu coração se rendeu. Eu me rendo e eu adoro ao Rei dos Reis. Você adora em espírito, você já adora num formato eterno, e aí você se engana achando que adora porque vem na igreja. Mas Deus está te falando assim: você é adorador posicionado, você é eclésia quando está em casa, quando está no trabalho, quando está estudando, quando está no caminho do trabalho, quando está no caminho do estudo, quando está no caminho de casa, quando vai comprar pão, quando pega um ônibus, quando vai no shopping, quando você viaja, quando você passeia, na ida da viagem e na volta da viagem, onde quer que você esteja, você é a eclésia do Senhor. Vai sentar do lado de alguém, e esse alguém vai conhecer o reino de Deus, porque você não é covarde, e você tem um propósito. Uma igreja espiritual assim como um cristão espiritual, busca a presença, e por isso pratica os princípios do amor, perdão, gratidão, a fim de apresentar-se a Deus como quem não tem que se envergonhar, assim como está lá em Timóteo. Essa pessoa, ela tem o fruto do Espírito, ela consegue se equilibrar melhor. Pensa você, o corpo saudável, a alma, a consciência das coisas que detém ali, tanto na eclésia, quanto tanto na politização, quanto na Bíblia, todo o conhecimento e desenvolvimento trabalhado e guardado na sua alma, e agora o Espírito pronto para trabalhar e operar com o Espírito Santo de Deus, no poder que vem dos céus. Imagina só uma igreja poderosa assim, que nos 3 âmbitos estão prontos e preparados, aptos para ser eclésia de Deus e instituir o reino dele nessa terra. Por isso eu quero comunicar uma última coisa. A partir do 2º semestre, nós vamos iniciar um tempo de sala de oração. Vai ser um momento que é diferente do período de intercessão. Nós vamos ter um período de louvor, contrição, totalmente fechado. E é para poucos, eu sei que é para poucos. Nós vamos fazer ali na sala de conferência. É um período onde nós vamos tirar para buscar a Deus, e que Ele se revele a nós as suas estratégias, revele a nós o seu poder, revele a nós a sua graça, que em todo tempo o nosso coração estará buscando. Senhor, se revele, se move entre nós. Não queremos desviar da tua visão, não queremos desviar do teu projeto. Fala conosco o tempo todo. A partir do 2º semestre, você está mais convidado. Nós vamos ter os avisos, sala de oração, um tempo de busca específica de Deus para as nossas vidas. Para concluir então, para ser eclésia, você lembra do que significa eclésia, sim ou não? Para ser eclésia precisamos ser saudáveis individualmente, para poder ser saudáveis como comunidade. Não dá para ser saudável na comunhão, nem dá para ter comunhão. Veja, Deus institui a bênção e a vida para sempre onde há comunhão. Se nós não formos saudáveis, não promovemos a comunhão, não temos relacionamentos saudáveis. Então, dessa forma, o Senhor não pode instituir a bênção sobre nós. Segundo, ser politizados, para que vejam quem somos e o que carregamos através de nosso posicionamento e influência. Terceiro, sermos bíblicos, a fim de condicionar nosso espírito com o conhecimento de que Deus quer e de como Ele quer. Quarto, sermos espirituais, porque não fomos chamados para a teoria, somos aqueles que fomos chamados para operar do poder de Deus. No geral, a visão de Deus para 2025 é de posicionamento, atitude e preparo definitivo.
Deus quer nos usar, precisamos estar prontos. Entendeu a visão? Lembre-se, durante todo o ano nós vamos trabalhar isso. Eu não quero tomar mais o seu tempo, mas eu ainda quero perguntar: quantos de vocês se comprometem a partir de hoje a tomar uma posição diante da visão de Deus? Pastor, eu ainda não estou alinhado com tudo, mas eu quero me alinhar a partir de hoje. Se coloquem de pé. Se você puder entender o chamado de Deus, se aliste então, se posicione então. Eclésia do Senhor. 2025 vai ser extraordinário para você individualmente, mas para a nossa comunidade, porque nós estaremos alinhados em como instituir o reino de Deus nessa terra. Não é aqui dentro da igreja, é fora dela. Fala para quem está do seu lado: Deus te chamou para ser poderoso. Deus colocou poder em você. Deus investiu em você. Deus derramou a graça dele sobre você. Então usa esse poder e faz acontecer. É sobre isso. E eu quero orar com você. E é agora que você precisa colocar diante de Deus: Deus, as minhas dificuldades X, dificuldade assada, se tiver que choramingar, é agora. Porque a partir de agora nós estamos dizendo, como eu disse, quero lembrar os irmãos que tudo isso aconteceu porque o Senhor me pressionou por um ano. Ele vem me pressionando, dizendo: ei Rafael, se você não estiver na posição que precisa estar, eu não posso te usar, eu não vou querer investir em você, porque não vale a pena. Você vai matar o cavalo e não vai levar a mensagem. Então eu trago isso a vocês, irmãos, que a Igreja Batista Unida da Graça esteja preparada e bem posicionada para levar a mensagem que Cristo quer que levemos de forma magistral, preparados antes do trabalho. Alicerce, as circunstâncias virão, nós não nos abalaremos. Nós não nos abalaremos, amém? Então ore comigo: Senhor, nós tomamos uma posição contigo hoje. Nossa saúde está nas tuas mãos, mas nós assumimos a nossa responsabilidade. Senhor, os lugares em que estamos, em que nossa influência alcança, está sempre nas tuas mãos, mas nós assumimos essa responsabilidade. Senhor, a tua palavra o Senhor já deixou para nós, então agora nós assumimos a responsabilidade de estudar, de entender, de compreender e crescer e te conhecer. Pai, o teu Espírito sempre se derramou por meio de nós, mas quantas vezes nós deixamos isso ir embora? Nós assumimos a responsabilidade de te buscar mais, de ir mais fundo, de sermos aqueles que se movem em espírito com ousadia, que se levantam contra as hostes e potestades desse mundo e se posicionam no poder do Espírito Santo. Nós queremos cumprir a tua visão, em nome de Jesus. Amém. Veja bem.